tarde a todos. Esse é a Comunidade Prática. Hoje a gente vai debater o tema Grupo de Pesquisa, Lugar e Pertencimento na Academia. Eu sou a Elia Canciari, doutoranda do Programa de Gestão Urbana do PUC Paraná, e a gente está aqui com um grupo de discentes do programa para realizar essa atividade. Antes de apresentar os convidados, eu quero falar um pouquinho da Comunidade Prática. A Comunidade Prática é um encontro que a gente realiza desde 2019, inicialmente na modalidade presencial, e depois, por razão da pandemia, a gente teve que fazer esses encontros na modalidade online. E agora a gente está fazendo um formato híbrido, tentando trazer o pessoal cada vez mais aqui para a universidade. A ideia desses encontros, então, é um pouco a gente reunir as pessoas e debater sobre temas tanto de pesquisa quanto temas de interesse das pessoas que estão inseridas dentro desses programas de doutorado. E hoje, por tratar de um tema de grupo de pesquisa, a gente trouxe, então, 4 pessoas que ou elas participam como docentes. Agora a gente trouxe uma que durante bastante tempo foi docente, agora é docente dentro do grupo de pesquisa, que são a Daniele Baú, que ela participa do grupo Cidade Digital Estratégica, a Gláucia Dalmolin, a Daniele Baú, que é do grupo interno do PGTU, a Gláucia Dalmolin, que é externa, não por ordem alfabética, tá, gente? Que é externa, ela não é do PGTU, mas ela fez mestrado aqui no Paraná, na UFPR, e participa do Observatório do Espaço Público. E a Júlia, que ela participa do Jararaca, também aqui do PGTU, que é o Laboratório de Tecnopolíticas Urbanas. E a Tássia, que ela é da Federal de Pelotas, e participa do GEGRAD, que é o Grupo de Pesquisa em Gráfica Digital. E eu vou deixar, na verdade, a palavra para elas se apresentarem melhor, vou falar um pouco delas, porque a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse tema. Aqui a gente tem outras pessoas presentes, sempre que vocês tiverem vontade, podem interromper a conversa, o encontro é nosso. A gente fez um roteiro mais como uma guia desse encontro. Então, vou deixar vocês se apresentarem, meninas. Vamos começar em alfabético, só com uma questão de apresentação, de regra. Daí você consegue se apresentar brevemente e contar um pouco qual é a sua experiência no grupo de pesquisa, quanto tempo você está nesse grupo, qual é o tema principal do tema de vocês. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Noélia, pelo convite de todos. É um prazer estar aqui, principalmente para aprender. Estou conhecendo colegas aqui que trabalham numa área. Eu ouvi o breve currículo de cada uma de vocês e achei muito interessante. Tenho muito para aprender aqui hoje. Bem, eu ingressei no programa do PPGTU em 2020. Como diz ali, eu sou formada, minha formação é administração, meu mestrado em administração. Eu sempre estive nesse contexto e agora eu me desafiei a conhecer um pouquinho sobre gestão urbana, gestão de cidades, e tem sido muito gratificante. Eu estou no grupo de pesquisa Cidade Digital Estratégica desde que eu ingressei, desde a seleção, né, o processo seletivo. Eu fui apresentada a esse grupo pelo próprio professor Denis, aos integrantes do grupo, e acabei me identificando com a proposta e ficando. Então, eu estou no grupo desde 2020. É isso. Mais alguma informação, Noélia, de início? Não, acho que era isso, Dani. Se quiser falar, Glaucia, então. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre me apresentar um pouco, né? Então, meu nome é Gláucia Dalmolin, eu sou arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Paraná, eu sou especialista em projeto paisagem urbana e mestre em planejamento urbano também pela Universidade Federal do Paraná. E atualmente estou fazendo aí, comecei uma segunda especialização em administração pública e gestão ambiental. Dessa vez eu estou fazendo à distância, experimentando essa versão à distância aí pela Unifatec. Bom,
Eu conheci o Observatório do Espaço Público em 2017, tá? Quando eu comecei a considerar a possibilidade de fazer mestrado. Eu estava com uma ideia, mais ou menos, do que eu queria estudar, não sabia exatamente ainda, e daí eu procurei o professor Alessandro Fila, que é o idealizador e coordenador do grupo, né, de pesquisa, do observatório. E daí ele me convidou para participar ali do grupo, eu entrei ali já fazendo algumas pesquisas com o pessoal que já estava em andamento, no mestrado e doutorado, e foi uma experiência bem interessante, porque foi um caminho para eu delinear aquilo que eu queria desenvolver no meu projeto de pesquisa. Né? Então, eu entrei no grupo praticamente assim 1 ano antes de eu passar no processo seletivo e começar o mestrado ali em planejamento urbano ali no PPU lá na UFPR. Mas eu queria primeiro, eu nem agradeci pelo convite, eu achei muito legal, estou achando também super interessante aí ouvir o que vocês têm para dizer, como é que funciona o projeto os grupos de pesquisa de vocês, estou super curiosa, estou bem feliz aqui pelo convite. Muito obrigada. Júlia, daí você pode se Gente, sou eu agora? Acho que sim, né? Tá. Bom, eu sou a Júlia, eu faço parte do Jararaca, é um laboratório de tecnopolíticas. Eu entrei no Jararaca ao mesmo tempo que eu entrei como ouvinte no PPGTU. Então, eu entrei pelo Rodrigo Firmino, né? Busquei ele para ser o meu orientador quando eu pensei em fazer o mestrado na PUC. Eu venho do direito, então a minha vontade era de fazer uma análise do planejamento urbano a partir da segurança pública, que também sou criminóloga, e encontrei no Firmino essas linhas de pesquisa de vigilância, de monitoramento, e foi bem numa época em que ele estava criando ali o Jararaca, então consegui entrar bem no comecinho, nem era Jararaca ainda. E é muito interessante, eu gosto muito do grupo, não vou falar muito agora, vou deixar para falar depois, mas... E aí foi, inclusive, um dos motivos pelos quais, depois de ouvinte, já tendo gostado muito do PPGT, do mestrado, né, das aulas do mestrado, mas mais ainda depois de ver que esse grupo existia, que me deu vontade de esperar até o final do ano, participar do processo seletivo, e agora estar como aluna no mestrado também. Também agradeço ao convite da Noélia, fico muito feliz de estar participando aqui do evento. Eu que agradeço, Julia, a presença. E tem mais 2 jaranacas aqui também, a Fernanda e o Gilberto. Obrigada. A gente não sabia que você ia estar aqui em São Paulo, porque está participando também, mas fiquem à vontade para falar. E a gente não conseguiu, a gente é um pouco só falando, tem outros grupos dentro do GPU, mas a gente não convidou, a Ana participa do paisagem, né, da Letícia. Então, fiquem à vontade para falar, mas a gente queria também compartilhar um pouco de experiências externas, por isso a gente não chamou todos internamente, mas Noélia, só se você puder falar um pouquinho mais alto ou aumentarem o som, tá um pouquinho difícil para mim de entender, pelo menos. Mais alto assim, tá bom? Dá para ouvir melhor assim, Julia? Tá, perfeito. Tássia, então, se pudesse apresentar um pouco, então, e contar da tua experiência nos grupos, né, que você participou do GEGRAD, mas tem outro também que você participa. Boa tarde, então. Meu nome é Tássia Vasconcelos. Hoje eu participo do grupo GEGRAD, que a Noélia já falou um pouquinho, e eu iniciei minha trajetória de pesquisa bem cedo, foi em 2008, ainda como estudante de graduação. Inclusive, foi onde eu e a Noélia nos conhecemos. Ela também em iniciação científica. E hoje eu sou professora, participo desse grupo, é um grupo sediado da Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu sou professora aqui da universidade. E eu também participo de um grupo de pesquisa, que é o NEC, Núcleo de Espacialidades Urbanas Contemporâneas. E ele é lá da USP, e onde eu fiz meu doutorado.
e eu vou contar um pouco dessa trajetória, mas acho que pretendo contar essa trajetória mais nessa visualização da parte discente, né? Que é recém eu me transformei numa professora de graduação em arquitetura ano passado, então eu acho que eu posso mais contar essa minha trajetória discente, contribuir hoje. Estou muito feliz pelo convite, obrigada, Noélia. Estou muito feliz por estarmos em maioria mulheres aqui, coisa boa, uma banca para a gente discutir conhecimento, né? Obrigada. Eu que agradeço, mas o convite é em nome do grupo, né? Eu faço parte da unidade prática e eu sobre cada semana uma pessoa fica encarregada de fazer os convites, de organizar. No caso, por isso que eu trouxe as pessoas, também fiquei feliz que fossem mulheres para discutir esse tema, né? Pesquisa. Eu também gosto bastante dessa pauta na academia. Gente, eu não sei se todos querem falar, mas a gente tinha pensado um pouco, vocês falarem um pouco como são as rotinas desses grupos de pesquisa, como vocês se reúnem a cada quanto, como são essas reuniões, o que vocês fazem, mas não tem ordem agora, quem tiver vontade pode ir falando, e o pessoal de casa também, e quem quiser intervir, pode falar também. Ok, então não tem ordem, mas vamos continuar na ordem. Eu vou começar, tá bom? Bem, o grupo de pesquisa que eu participo é a Cidade Digital Estratégica, não é Smart City e nem é Cidade Digital, é Cidade Digital Estratégica, é um conceito cunhado pelo próprio professor Denis, e nós temos aí dentro desse grupo de pesquisa, existem 3 escolas, a escola de mestrado, a escola de doutorado e a escola de pós-doutorado. Nossa rotina é um encontro semanal, ele acontece agora, quando eu ingressei em 2020, logo veio a pandemia, então eu sabia que esse encontro ele acontecia também presencial na PUC, mas depois da pandemia nós acabamos ficando no contexto do mundo virtual. E nos encontramos, então, uma vez por semana, às terças-feiras. O professor Denis elabora uma agenda, um horário, mas somos livres para participar das apresentações ou dos diálogos, tanto do pós-doutorado quanto do mestrado, digo nós doutorandos, né? O que é discutido ali é aberto a todos, todos aprendemos, porque as dúvidas de um acabam servindo para auxiliar o trabalho do outro. Então, essa reunião ela é extremamente importante para nós, esse encontro, né? Vamos chamar de encontro. Não existe uma pauta, existem dúvidas, existem diálogos, existem questões a serem trabalhadas, abordadas entre todos os integrantes do grupo e o líder nosso, que é o professor Denis. Nós também contamos com o apoio da professora Giovana, ela também nos apoia, então, quando o professor Denis, em algum momento, não está presente, ela está, e ela dá continuidade a essa discussão, ela tem o pleno acompanhamento, e essa é a nossa rotina básica o que nós discutimos ali, tanto a produção intelectual que se refere à tese, a artigos, próprias dissertações, ao conteúdo do pós-doc também é discutido, alguma dúvida, algum conceito novo, algum conceito que confronta, questões de metodologia também são discutidas, são organizadas, enfim. Esse é o nosso contexto, a gente é muito focado na produção científica. E
Então, essa era a nossa rotina. O que mais que foi perguntado? Sobre... Sim, é online, né? Agora, me parece que a gente está retomando aos poucos, então, provavelmente, voltaremos aí a nos fazer presentes na PUC. O professor Denis, ele está mesmo dentro do PPGTU, então a gente circula por ali mesmo, pelo próprio PPGTU. Esse encontro online, ele já é extremamente útil e importante, imagine, presencial fica ainda melhor, né? Mas, de todo modo, é isso. A gente trabalha nesse sentido, contribuindo sempre para o crescimento, a ampliação, divulgação do próprio contexto e conceito de cidade digital estratégica. Então, na verdade, eu organizei ali o roteiro que a Noélia sugeriu para a gente, porque eu imaginei que eram esses conteúdos, mais ou menos, que seriam interessantes para vocês, as informações que a gente poderia passar. Mas eu também gostaria de falar no finalzinho, não sei se é agora o momento, ou deixa para depois, assim, um pouquinho de alguns projetos que a gente desenvolve ali dentro, para vocês ficarem, assim, entenderem mais ou menos como é que funciona o observatório e tal, além desse roteirinho que a Noélia sugeriu, assim. Então, primeiro, só para explicar, assim, de uma maneira simples, assim, o que é o observatório, né? O Observatório do Espaço Público, então, ele é um laboratório que está vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, lá da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, ele foi idealizado, como eu já falei, né, e é coordenado pelo professor Alessandro Fila, acho que em 2016, que ele está oficializado, mas desde 2010, que o Fila já vem, que ele fala, né, que ele vem idealizando a partir de uma pesquisa que ele aprovou no CNPq, né, ele viajou pelo Brasil inteiro e começou a idealizar esse Observatório do Espaço Público. Hoje, a gente é mais ou menos, nós somos formados, temos mais ou menos uns 20 integrantes, mas parece que já passaram por lá mais de 100 pesquisadores, então, essa temática, e basicamente, quem faz parte tem, assim, orientandos do professor, né, seja de mestrado do planejamento urbano, da Federal, do PPU, ou mestrado do programa de pós-graduação em geografia, doutorado da geografia, mas também tem os orientandos do FILA de iniciação científica, então a galera da graduação também está ali, são diferentes níveis de ensino, né, o observatório aprende isso também. E também tem ali os interessados na temática do espaço público, né? Então tem a galera de fora que vai lá, eu mesma entrei antes de fazer parte, né, do mestrado, do doutorado, tem até pós-doutorandos lá, gente que se interessa pelo tema do espaço público também. E o tema, obviamente, né, é o espaço público, né? E no cenário brasileiro e também de cidades latino-americanas. A gente tem projetos, que foi o projeto que eu comecei quando eu entrei lá, que foi o que a gente chama de boletim, que hoje a gente faz investigações em cidades latino-americanas, né? Bom, agora tentando seguir um pouquinho do roteiro que a Noélia passou para a gente como sugestão, né? Eu já expliquei um pouco, né? Bom, atualmente, né, eu comecei em 2017 e eu defendi em 2020 o meu mestrado e continuei no observatório, só que a vida vai levando a gente para um lado para o outro. E agora, assim, eu já fui mais participativa, já tive vários projetos, como são muitos integrantes, então tem vários projetos que acontecem simultaneamente, o trabalho, ele é voluntário, assim, você participa do projeto que te interessa, esse é mais interessante, você vai mais ao encontro da pesquisa que eu estou desenvolvendo, e as pessoas escolhem qual que querem participar, então eu já participei simultaneamente de mais de um, até o ano passado eu participava dos boletins, no início desse ano eu estava mais... eu participei de um ali que foi o Desafio do Clima, que foi até um projeto proposto não simplesmente pelo professor Alessandro, que é o que propõe mais projetos, mas os integrantes também encontram ideias legais e propõem, até eu vou falar no final sobre um que aconteceu recentemente, que vai sair uma exposição. Então, agora não estou participando tão intensamente, que a vida está um pouco confusa, mas assim, ainda faço parte, quando eu tenho uns projetos interessantes ali, eu também engreno e ajudo, né? A gente ajuda a desenvolver. As frequências das reuniões, né? Falando um pouquinho, né?
quando eu estava lá, né, no mestrado, eu defendi na pandemia, né? Então, quando a gente estava lá, a gente tinha reuniões presenciais. E é aquilo que, né, desculpa o seu nome, Daniela, né? Daniele falou, né? É muito mais gostoso, assim, né? Embora a reunião online tenha sido muito legal também, estava aquele bando de gente na tela, assim, desliga o microfone. Assim, o online, ele é muito, o presencial, ele é muito, muito legal e muito mais intenso também, né? Uma troca é muito mais intensa. E só que quando eu entrei, a gente era menos. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas eu acredito que a gente estava em 6 ou 7, assim, né? Então, e a gente fazia, além dessa pesquisa que eu vou falar no finalzinho sobre os boletins, a gente fazia seminários também. Então, fazer isso em 7 pessoas, 8 pessoas, fica um pouco mais simples, né? A gente fazia seminários sobre temas, assim, por exemplo, temas que para mim foram muito interessantes, aí, escrita científica, apresentação de trabalho, coisas que talvez a gente fique tão focado às vezes na nossa própria pesquisa que esquece que a divulgação do nosso trabalho, de como passar a ideia, de como transmitir o conhecimento também é importante, né? Então a gente fazia seminários nesse sentido. Mas a frequência das reuniões não tinha uma questão muito estabelecida. Toda segunda-feira a gente tem reunião, a gente não tinha isso. A gente tinha assim, nós vamos fazer isso. Quanto tempo que a gente vai dar? Vamos ler isso, vamos ler esse material 1 mês. Daí a próxima reunião a gente já pré-agendava, daí 1 mês a gente se reunia, estava todo mundo lá no Politécnico, que é a sede, né, do observatório está lá. Então não tem, agora eu não sei se eles estão com mais frequência, assim, não sei dizer lá dentro, mas eu sei que já voltou as reuniões presenciais, deve estar uma mescla de online e presencial, porque eu participo mais das online mesmo. Mas eu vi que eles já postaram umas fotinhos lá com todo mundo, então acredito que a galera que está lá fazendo mestrado, fazendo doutorado, eles estão se encontrando presencialmente. As atividades periódicas, né, que foi pedido aqui para a gente dar uma ideia do que acontece. Bom, tem alguns projetos que acontecem desde sempre, né, e um desses que eu falei foi o boletim, né, que quando eu entrei em 2017 já acontecia, e vai sair agora a 9ª edição dos boletins, né? Então acontece hoje ele é semestral, né? Ele já teve a cada 2 meses, 3 meses, hoje é a cada 6 meses. Mas uma coisa que é um cuidado, né? Que o pessoal tem também ali por ali no EP, que eu encaro isso como atividades periódicas, é que assim ali a gente tem preocupação com a pesquisa, mas também com a divulgação e a democratização do conhecimento, né? Então, o EP, principalmente quando veio a pandemia, mas até um pouquinho antes da pandemia, a gente tem redes sociais, da qual a gente está sempre comunicando o que vem sendo feito ali, para que todas as pessoas possam acessar e olhar, né? E as redes sociais, elas são coordenadas, inclusive, pelos integrantes ali do observatório. Ali quem lidera realmente é a galera da iniciação científica, que eles são craques nisso. Mas a gente cuida bastante, assim, então a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem LinkedIn, isso tudo é coordenado pelos próprios integrantes, né? Tem o YouTube, o canal do YouTube que a gente divulga os nossos eventos também, então tem essa preocupação também com a promoção, realmente a democratização do aprendizado ali, daquilo que a gente faz ali dentro. Quanto às atividades, bom, como eu já falei, as reuniões ali presenciais e online, né? Mas as atividades, todas elas geram algum tipo de projeto, algum tipo de material, seja fins didáticos, né? Tem alguma finalidade. Aí teve uma questão que foi colocada se a gente produz artigos, né? A gente tem diferentes níveis de ensino ali no observatório, mas assim, de vez em quando, por exemplo, que eu me lembre uma situação antes da pandemia até, que apareceu, acho que foi até pela USP de São Carlos, eu não estou me lembrando muito bem, mas era um congresso sobre espaço público, tinha uma temática muito dentro da gente, assim, do que a gente faz. Então, todo mundo foi convidado a escrever um resumo e enviar para o congresso ali, formar duplas e trios, que a gente tinha os interesses mais em comuns, assim, e enviar ali para o congresso, porque era uma coisa interessante para todos, que todos conseguissem aprovação, ir lá para o congresso, falar do tema que é o que a gente está cuidando e tal, né? Então, mas assim, o próprio boletim que eu estou falando um monte, porque ele é muito antigo, mas muito antigo, né? Ele é o mais antigo, talvez, gera a produção didática, né? Ele é um outro perfil ali. Sobre os eventos também, o EP faz eventos ali, que a gente divulga no YouTube também, que daí
só para citar alguns, né, a gente participa de eventos, então tem o Circuito Urbano da ONU Habitat, né, a gente participou em 2020, 2021, e também promove eventos. A gente tem um Web Talks, que a gente fala, né, que é um convite, a gente convida uma pessoa, deu um tema interessante para a gente, convida essa pessoa para falar e divulga ali no YouTube mesmo. De uma maneira geral, assim, eu acho que eu falei bastante sobre coisas que a gente faz e como que a gente funciona ali. É um trabalho, como é que eu vou dizer, assim, usando a palavra certa, assim, é horizontal, assim, embora o Fila seja o coordenador e ele tenha as principais ideias, e ele seja quem domina de verdade o tema do espaço público, né? A gente entende, né, pesquisas nisso, assim, mas todo mundo participa, todo mundo sugere, traz ideias. O trabalho é em equipe mesmo, né? Eu falei das redes, né? Eu acho que um exemplo legal das redes, porque assim, como é muitos integrantes, assim, uns 20, só que nem todo mundo consegue participar de maneira igual, né? E é voluntário, cada um, quem puder participar mais, participa, quem não pode, não participa. Ou eu estou, nesse momento, temporariamente um pouquinho distante, porque eu estou lidando com outras coisas da vida ali, me afastei um pouquinho, mas já fui mais participativa e é tranquilo nesse sentido. Mas na questão das redes é um exemplo bem legal, assim, porque, por exemplo, eu fiz parte do grupo que cuidava do YouTube, por exemplo. E daí a gente tem um projeto ali no YouTube que era o dissertação em 120 segundos, ou tese em 120 segundos, que é basicamente você tem 120 segundos para falar da tua pesquisa, né? E a gente fazia isso, para fazer uma divulgação no YouTube, você precisa de uma capa, você precisa da pessoa gravando a pesquisa, escrevendo o roteiro, mas você precisa de uma legenda, você precisa de todo um trabalho, de uma edição, de vídeos, e tudo isso é feito assim, bem separadinho, não é uma pessoa que pega e faz tudo, né? Então, uma pessoa faz a edição, a outra pessoa faz a capa, a outra pessoa... E é tudo bem compartilhado. Eu lembro que eu fazia a legenda, daí mandava para uma outra pessoa, a legenda em português, uma outra pessoa fazia a legenda em inglês, outra pessoa fazia a legenda em espanhol, juntava tudo e divulgava. Um trabalho bem coletivo, assim, bem interessante. Não sei, aqui algumas coisas assim, que a Noélia colocou, eu realmente tenho dificuldade de falar, assim, seria o ideal seria se o professor Alessandro desse esse tipo de respostas, assim, mas assim, uma coisa que foi colocado aqui, por exemplo, bolsas, né? Até onde eu era aluna ali, né, do PPU, não tinha bolsa dentro do observatório, né? Mas o Fila estava sempre tentando encontrar projetos que tivessem algum tipo de financiamento para dar uma ajuda de custo para alguns pesquisadores e tudo mais. Eu não sei como é que está essa situação, se eu acho que tinha um que estava em andamento e eu acredito que tenha dado certo, mas eu realmente não tenho muito essa resposta, mas a bolsa em si, por participar do grupo, não, né? Não é voluntário mesmo, e o OEP é sem fins lucrativos também, né? E agora, assim, eu falei... Acho que a gente pode deixar os outros falando um pouco, não sei se alguém tem alguma pergunta, porque você falou bastante coisa, a gente não... Falei. Vendo. Eu vou fazer uma perguntinha só do que você falou, depois a gente passa para outros. Tá bom. Só deixa eu falar uma coisinha rapidinho, no de você perguntar. Eu tenho, assim, eu gostaria de falar um pouquinho dos projetos, mas mais para convidar as pessoas para participar. Tem uns convites para fazer, mas pode ficar para o final daí. Eu ia até falar que se quisesse falar no começo, podia ter falado, porque esse espaço é bem para isso, para a gente fazer troca, sabe? Mas como o meu microfone não estou eu controlando, eu não consegui falar antes de a gente parar, mas pode falar sim, Léo. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu achei bem interessante quando você estava contando. Você falou duas coisas que depois eu quero ter, não sei se agora retomar para a gente ter ser mais dinâmica assim, mas você falou do boletim, que eu já conheço um pouco, que é o boletim que você contasse, que tomasse depois um pouco explicando o que é. Eu acho bem interessante isso que vocês fazem. E eu acho que você pode falar agora, você falou que tem redes, né? Essa rede é uma rede interna de vocês, que vocês se organizam em, tipo, linhas de trabalho, ou é redes com outras universidades? Não, quando eu falo rede, das redes, é redes sociais mesmo, né? A gente tem, então, a gente se divide ali, no grupo se organiza para divulgar a pesquisa, para divulgar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas redes sociais. Eu acho que não, mas tem assim, a gente até não trouxe para falar, porque está muito em andamento, mas tem sim o objetivo de criar uma rede
da temática espaço público, ampliando o alcance, né, daí no Brasil e até na América Latina, mas isso está muito no começo ainda, dessa rede de contatos com outros pesquisadores, que eu acho que você estava querendo dizer, né? Sim. E com relação aos boletins, você quer que eu fale agora? Então, acho que deixa um pouquinho a Cássia falar, e depois a gente retoma isso só para dar uma mais dinâmica no... Obrigada, Glau. Bom, acho que sou eu agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o Jararaca, que é um laboratório de tecnopolíticas urbanas. Como eu estava falando, o Jararaca surgiu já na pandemia, então as reuniões elas são online, né? Acontecem de forma remota. Eu acredito que agora vai ter, né, um tanto de retorno, assim, ou talvez um híbrido, até porque alguns dos participantes, por terem feito mestrado e doutorado durante a pandemia, não são de Curitiba, ou não estão em Curitiba como eu, que estou em São Luís agora. Mas eu acredito que a ideia é que a gente consiga ir para um híbrido, assim. As reuniões acontecem de forma quinzenal, então a gente tem reuniões cada 15 dias, todas nas sextas-feiras, num horário fixo. Então a gente tem uma continuidade, né, de reuniões, a gente tem uma agenda das discussões que vão acontecer, né? E falando um pouquinho agora sobre o que acontece no Jararaca, a ideia é que a gente consiga trazer discussões relacionadas às transformações tecnológicas, à organização do espaço urbano e as consequências que acontecem, né, quando a gente fala de território, classe, raça e gênero. Então, as nossas pesquisas, vamos dizer assim, dos membros, elas estão relacionadas muito a questões de dados e cidades, planejamento, gestão e vigilância, e rede e territorialidade. A maior parte dos alunos que estão no Jararaca são orientandos do Rodrigo Firmino, que é o professor, né, que idealizou o Jararaca, que idealizou o grupo. Então, a gente acaba tendo uma proximidade grande, né, com ele, assim, mesmo dentro e fora do grupo. Falando um pouquinho sobre o que a gente faz. Bom, de início, a gente fazia bastante discussões de textos, né? Acho que assim como os outros grupos aqui citaram, a gente fazia discussões muito interessantes, então a gente escolhia algumas temáticas, todos liam, e nos encontros a gente fazia essas discussões, e já desde o início também a gente fazia, aconteciam, e ainda acontecem, apresentações e discussões de qualificações e defesas, né, tanto de teses quanto de dissertações. Então, a gente acabou criando um grupo muito bem, vamos dizer assim, muito próximo, né? Porque a gente seguia a pessoa desde a pesquisa dela e a gente escolhia os textos. Então, o Rodrigo, por mais que ele fosse esse líder, como a Gláucia trouxe, ele deixava muito bem, muito horizontal também, para que a gente participasse de toda a construção, assim. E hoje a gente percebeu, e durante os tempos a gente foi percebendo, por ser um grupo novo, as necessidades. Então, se precisava fazer um novo alinhamento de horário, os temas dos textos, colocar mais apresentações, dissertações e teses. E a gente sentiu falta de colocar para fora também aquilo que a gente estava construindo, né? Não só deixar para dentro do grupo, ou seja, as discussões ficarem internas, mas externamente. Então, a gente se dividiu em GTs para criar o nosso site e para fazer essa produção de conteúdo. Então, foram criados alguns grupos de conteúdo, grupos de divulgação científica, para a elaboração do site em si, né, o design, a logo. A gente descobriu o nome que a gente queria, acontecer um pouquinho antes, mas também foi um processo em grupo e muito horizontal. E agora a gente está nesse momento de amadurecer, assim. Então, a gente já tem alguns textos, né, que foram elaborados para essa divulgação científica, mas também a gente tem alguns conteúdos. Então, a gente criou uma newsletter, a gente vai ter os conteúdos que já serão em breve publicados no Medium, que a gente criou, e tudo isso vai estar, vamos dizer assim,
centralizado no nosso site. Então, essas são as atividades que a gente tem feito, a gente tem se dividido, então, em continuar nos estudos dos textos, apresentações e dissertações, mas também conseguir finalizar o quanto antes o nosso site, né? A gente já tem no site do CNPq o Jararaca, né, como um grupo de pesquisa já formalizado. Então, a gente também tem algumas atividades a serem elaboradas por ter oficializado o grupo no CNPq, de produção de conteúdo. E eu acho que o mais importante aqui, para mim, dentro do Jararaca, é que a gente consegue dividir, acho que foi bem isso, puxa um pouquinho também do que a Glaucia falou, do que a gente está construindo, de como dividir. Então, é muito interessante, por exemplo, na última sexta-feira, teve a apresentação de uma defesa, né, do Evandro, que faz parte do Jararaca. Então, a gente ouve os feedbacks, consegue entender bem, tanto sugestões quanto, enfim, coisas muito importantes que faz com que a gente cresça muito e a gente tenha uma união muito grande. Então, é isso. O Gilberto está aí, do Rio de Janeiro, presencialmente. Então, ele já encontrou a turma do Jararaca. Existe muito essa junção, assim, que a gente criou, de fazer essa produção de conteúdo, de estar preocupado com a divulgação, né, científica, acadêmica, que todo mundo tem que ter, ou seja, a gente vai produzir artigos, então a gente produz artigos juntos, percebe que as nossas pesquisas também são as pesquisas de outra pessoa, por exemplo, a minha, do Henrique, que também está fazendo mestrado agora comigo, é muito próxima nessa linha de vídeo monitoramento, reconhecimento facial, e a gente se juntou com o Lô também, que está aqui na reunião, para fazer a primeira newsletter sobre reconhecimento facial. Então, é muito interessante a gente ver como dá uma oxigenada em tudo que a gente já está criando e faz com que a gente consiga criar muito mais. Eu acho que a nossa vontade agora é conseguir fazer com que todo mundo tenha acesso ao que a gente está construindo dentro do Jararaca. Então, eu acho que esse finalzinho sobre essa questão de pertencimento, né, que a Noélia colocou ali no roteirinho, é muito interessante o quanto me fez querer ficar cada vez mais próxima, fez eu esperar pelo mestrado, fez eu estar muito envolvida e estar aqui com essa vontade de dividir com vocês o que a gente está construindo. Se a Fernanda, o Gilberto, o Lô quiser comentar alguma coisa, que a gente tem uma galera aqui do Jararaca. É isso. A gente precisa começar com o microfone fechado, Júlia. A gente só disse que você arrasou, amiga. A gente só disse que você arrasou. Boa aí, Júlia. Valeu, gente. É isso, veio a turma toda, gente, não tem jeito. Se eu passo a palavra para você, então. Oi, Tássia. Oi, Noélia, tudo bem? Bom, então eu vou falar um pouquinho da dinâmica e da rotina do grupo. Bom, então, o grupo de estudos de ensino e aprendizagem de gráfica digital, ele iniciou as atividades em 2002, então esse ano é um ano muito importante para a gente, porque a gente vai completar 20 anos. E a professora líder do grupo é a Adriane Borda, e ela também é fundadora junto com a professora Neuza Pérez, né? E os princípios do grupo, né, eles partem de uma dinâmica que envolve tanto ensino, quanto pesquisa, quanto extensão, né? Então, a gente, de alguma forma, tenta sempre trazer essas questões para dentro dos nossos movimentos, né? Dos nossos direcionamentos. A gente tem a nossa sede na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Federal de Pelotas, e é um grupo bem grande. Eu até agora fui dar uma olhadinha no site para contar quantos eram, né? E a gente está em torno de 40 pessoas, sendo 7 professores, 3 técnicos administrativos, e nós temos mestrandos, graduandos e colaboradores, inclusive doutorandos.
Bom, quanto à dinâmica do grupo, né? Como a gente tem, como é um laboratório, a gente trabalhava com computação gráfica digital, a gente trabalha com tecnologia, né? A gente trabalha com fabricação digital. A gente perdeu muito espaço dentro da pandemia, né? Porque a gente tinha uma dinâmica presencial bastante importante. Então, as trocas, elas ocorriam no dia a dia, a gente incentivava, e eu era incentivada quando eu era discente, né? A IC ou mestranda. Eu fiz meu mestrado também dentro do grupo de grade. E a gente era bastante incentivado a trabalhar diariamente dentro do laboratório. Então, eu acho que essa é a grande potencialidade do grupo, onde as trocas elas são realizadas no dia a dia. Claro que a gente tem algumas reuniões, mas como é um grupo muito grande, as reuniões elas acabam sendo junta, ou é um grupo de professores, ou é um grupo de professores com alguns alunos, ou daqui a pouco é um grupo de um professor com mestrando, com um aluno que vai desenvolver uma pesquisa. Então, vai depender muito do objetivo específico do que se quer agir, né? Do que se quer movimentar e agenciar naquele momento. Bom, nós temos, então, alguns movimentos foram feitos na pandemia. Nesse momento, eu estava afastada para o doutorado, né? Então, eu não participei muito nessa dinâmica, mas houve um trabalho bem interessante que ele continua sendo realizado, que é o Conversas Com, GEGRADE Conversas Com, né? E aí, então, a gente chama algum pesquisador em algum tema que a gente quer conversar e abre-se uma conversa, uma dinâmica como essa, né, para a gente conversar sobre o tema específico. Bom, são vários projetos que a gente tem, como tem muitos professores, a gente tem, no momento, mais de 10 projetos de pesquisa ou extensão no ensino, no momento sendo mobilizados, né? E, bom, eu acho que a grande potência do GEGRADE, né, são as pessoas. A gente acredita muito nisso e na comunicação e como que a gente pode fortalecer o nosso conhecimento a partir das conexões entre pessoas para desenvolver conhecimentos, desenvolver pesquisa, desenvolver extensão e também práticas de ensino. É um pouco isso que a gente pensa, assim. Obrigada, Tássia. Sabe que dá até uma saudade, né? Deixa eu vir falando, porque eu comecei fazendo iniciação científica no GEGRADE há 15 anos atrás, e eu acho que basicamente o que eu aprendi sobre fazer pesquisa, eu aprendi lá. Então, eu vejo que isso foi um dos motivos de eu até propor essa temática, do que dentro do nosso grupo a gente queria muito falar sobre isso, porque a gente tem necessidade de compartilhar, de estar em grupo. Acho que isso se potencializou por conta da pandemia, da gente estar afastado. Então, mas eu fiquei bem feliz de te ouvir falando, e como cresceu bastante o grupo, né? Mas eu lembro que quando a gente estava lá fazendo, tinha essa questão presencial, tinha a questão do projeto de pesquisa, então era bem importante você fazer parte de um projeto, aquilo tinha que acontecer e você tinha que fazer. Então, isso terminava movimentando bastante o grupo. E apesar, ela falou que tem doutorandos no grupo, porque apesar do grupo de pesquisa do GEGRADE que existe há 20 anos, ele não tem doutorado junto. O grupo de pós-graduação é só em nível de mestrado. Então, mesmo um grupo, ele consegue ser sólido, apesar de não ter pesquisa a nível de doutorado. Então, eu acho isso bem interessante, bem legal. Obrigada, Tássia, por compartilhar. Vocês também querem fazer uma pergunta, gente? Querem fazer alguma coisa? Geraldo? Quer falar? Pode falar, então. Tá. Pode, Tá, onde está?
Oi, Glaucia. Eu queria comentar sobre esse negócio que a Glaucia falou, a pesquisa em quantos segundos, Glaucia, que vocês fazem as produções? A gente faz a divulgação da dissertação, da tese, quando vai defender, que é dissertação em 120 segundos ou tese em 120 segundos. Porque eu lembro que eu assisti alguns e é muito interessante de ver esse exercício de síntese que vocês conseguiram fazer, porque às vezes a gente precisa de 40 páginas para afirmar qualquer coisa, né, exaustiva, que a pessoa demora 3 horas para ler, e eu assisti 2 ou 3 vídeos desse trabalho que vocês fizeram e eu fiquei assim, estupefacto de como você conseguir fazer aquilo, sabe? E não era simplista, era simplificado, é diferente, né? Nos 120 segundos realmente dá para entender tudo que eles tinham feito ao longo de muito tempo. E claramente, assim, eram 120 segundos na frente da câmera, mas eu acho que era muito tempo de preparação antes daqueles 120 segundos para acontecer daquela forma, né? Tem um outro momento que uma outra pessoa, não sei de que país, não sei de onde, resolveu fazer algo assim para simplificar a comunicação científica, e o desafio era da pesquisa em 140 caracteres, né? Na época, o tweet era de 140 caracteres, acho que hoje está um pouco maior, se não me engano, né? Eu saí faz tempo no Twitter. E era um desafio de você conseguir resumir o seu argumento em 140 caracteres. E quando eles começaram com essa questão de 120 segundos, era muito bacana assim, a forma como eles conseguiram explicar muita coisa em pouquíssimo tempo e mostrar que não precisa ser aquela comunicação rebuscada que a gente está acostumado. Acho que é nossa. Então, a ideia era bem essa mesmo, é um grande desafio, assim, de resumir a dissertação, a tese nesse ponto, né, e assim, o pessoal ainda era bem severo com a gente, assim, quando eu fiz a minha versão, mas 120, assim, não podia estourar nem um pouquinho, mas aí a gente acaba estourando um pouquinho, porque é difícil mesmo, e a ideia era que fosse um desafio, né, e é bem interessante, porque resume a ideia da pesquisa mesmo, quem tiver interesse tem lá no canal do YouTube, já fazendo um jabá aqui, para dar uma olhadinha, tem lá a versão, para quem quiser olhar. Eu acho que no PPGTU a gente tem, pessoal, uma coisa assim que é parecida com esse desafio, que é quando a gente faz a disciplina de colóquios de doutoramento, né? Porque em colóquios a gente precisa apresentar, se é tese, se é dissertação, fazer uma apresentação em 5 minutos. E se é doutorado, é em 10 minutos. E assim, para pessoas, normalmente são professores latino-americanos, são de outros países que vêm, inclusive para conhecerem. Então, é bem interessante, assim, é um desafio enorme, mas que ajuda bastante a gente nesse poder de síntese também. A Júlia falou um pouco disso, mas uma das intenções do Jararaca, do trabalho no grupo, é também dar conta em coletivo, como a gente dá conta de fazer divulgação científica de forma, assim, extrapolando ainda esses desafios que é da apresentação do próprio trabalho, da própria tese. Então, a gente tem, né, Fernanda foi a primeira a experimentar isso, se você pudesse contar um pouco sobre o que você está fazendo, porque a ideia era transformar um pouco em um pedaço do site e do trabalho cotidiano do grupo, é a gente se juntar para dar conta do trabalho do outro de forma acessível. E aí, acessível quer dizer, talvez, que a sua tese vire um cartaz para a gente espalhar nos mundos da cidade, ou um podcast que a gente possa convidar pessoas para falar sobre aquele assunto, ou que a Fernanda, ou um vídeo, ou qualquer coisa que gere interesse público na pesquisa que a gente está fazendo. Então, esse é um pedaço do trabalho. E a Fernanda podia contar um pouquinho do que fez, porque eu acho que é super inspirador e interessante. Foi um desafio, né? A Júlia comentou que a gente seria de grupos no IGT, e tinha justamente o GT de divulgação científica. Só que o GT de divulgação científica, já quando você termina o mestrado, a dissertação, faz a defesa, mas chega uma hora que você está tão cansado do tema que você não acha as palavras para conseguir explicar de um jeito mais simples. Então, esse exercício da galera pegar o meu trabalho, ler o resumo, ler um pouquinho mais, aí a gente fez muita troca de ideias de como apresentar o trabalho do outro. Então, essa troca de ideias, aí eles comentaram de criar um site somente para o meu trabalho, e ficou muito divertido, assim.
e as pessoas perguntavam coisas que, para mim, talvez era simples, era fácil de entender, mas não é. Tinha que achar as palavras um pouco menos técnicas para divulgar o teu trabalho. Eu acredito que isso deve ter ajudado muito não, é uma pergunta rápida. Isso deve ter ajudado muito a Fernanda a entender o próprio trabalho. Faz essas perguntas que você não estava. Mas acho que deve ter ajudado muito também os que leram o trabalho dela, no sentido de que, teoricamente, é uma pessoa que está trabalhando num assunto correlato com o teu, né? Lidando com os mesmos conceitos, lidando, às vezes, com abordagens semelhantes. Porém, quando você lê de uma pessoa nova, que não é você, é uma pessoa que digeriu esses conceitos, essa abordagem, de um jeito completamente diferente. Eu acho que isso deve criar imagino, né, que deve desenvolver em vocês uma habilidade de comunicar bem boa. E aqui vão criando novos temas, né? Que a pessoa fica interessada e aí já vai fazendo conexões com outros temas e aí já surge outro tema de pesquisa relacionado com o médico. Então, foi bem legal. E essa troca, realmente, eu somente tive ali nesse grupo de pesquisa no Jararaca. E eu também fui uma das primeiras que apresentou o trabalho de pesquisa antes da qualificação, não foi antes da licença. A minha foi antes da qualificação e foi muito enriquecedor. Até, como você falar, até o tempo de apresentação, ideias, isso ajuda bastante. Agora, enquanto vocês perguntavam sobre a sua participação em grupos de pesquisa, eu estava relembrando a minha experiência em vários grupos de pesquisa e pensava o seguinte, tem grupos de pesquisa que são grupos de pessoas que conversam e fazem artigos, fazem pesquisas financiadas, fazem ações na comunidade, fazem conversa. Tenho grupos de pesquisa no papel que estão registrados, no caso do Brasil, não são muito pequenos, no caso do Brasil por ciências. Às vezes, os grupos de pesquisa estão no papel, e são grupos de pessoas que conversam e fazem pesquisa. Mas às vezes não. Então eu pensava como foi diferente. Eu já participei de um grupo de pesquisa inexistente no papel, mas fazia muita coisa. Então eu já participei em um grupo de papel que talvez os indivíduos fazem pesquisa, mas o grupo não conversa de literatura. Então, não, só queria comentar isso e talvez perguntar para as comunidades se tem essa percepção também. Antes eu vou falar uma coisa, porque eu imagino que quando você é convidado, você quer falar uma coisa boa, da que você faz parte. Ninguém ia falar mal do grupo que está participando. Mas eu queria compartilhar com vocês, para vocês, que é um pouco isso que a Ana falou, né? Que eu convidei um outro colega que ele falou assim, gente, eu não me sinto apto para falar desse tema, porque minhas experiências foram as seguintes, né? Então ele falou assim, que ele participava de um grupo, ele é professor atualmente, mas é doutorando. Então, assim, no instituto que eu faço pesquisa, as pessoas criam grupos, porque para conseguir projetos precisa ter grupo de pesquisa, mas sempre termina sendo aquela coisa da panelinha e termina sendo uma coisa assim, mais no papel, para conseguir recursos, do que uma coisa que funciona de verdade. E daí também ele falou outra coisa, ele agora está fazendo doutorado no exterior, e ele falou que no exterior também acontecem coisas muito ruins, a experiência dele foi ruim em relação ao grupo de pesquisa, porque ele disse que tem um grupo, o líder do grupo de pesquisa, que esse não aparece nunca, ele é a estrela, que o grupo leva o nome dele, mas ele não participa, não faz as atividades, quem termina fazendo as atividades são os integrantes, que ele foi credenciado ao grupo de pesquisa para ele obter recurso para fazer pesquisa, mas que ele nem sequer é convidado para o churrasco do grupo de pesquisa. Ai, que horror! Ele nem foi integrado nem nesse nível social em relação ao grupo. Então eu achei interessante, falei, posso compartilhar com a experiência, porque a gente acha que também, a ideia é a gente fala assim, eu acho que é uma coisa boa de pesquisa, eu vejo quantas pessoas crescem, pensar, se hoje é professora, eu já começou com iniciação científica. Então, você tem a possibilidade de evoluir e
E eu acho que a gente tem uma visão, quando você está no grupo, você tem a liberdade de você falar uma coisa para o colega e que ele não enxergava, a partir dali você construía um conhecimento coletivo. Então, isso eu acho muito bacana. Eu sou carente, eu não faço parte do grupo atualmente, mas sou super carente nessa questão. Não sei. Mas tem esses lados, assim, também às vezes não dá certo, ou funcionam no papel por uma questão de ordem, assim, de coisa. Mas vou abrir para os convidados falarem o que quiserem, gente, sem roteiro nem nada, se tiverem vontade de falar, compartilhar. Noélia, vou te convidar para fazer parte do Observatório, Espaço Público, já que você é carente, se isso for o encontro da tua pesquisa, porque o Observatório é aberto para todo mundo que tiver interesse nessa temática. E vou convidar também, porque eu falei assim para o final, bom, enfim, você quer que eu fale um pouquinho sobre os boletins? Eu falo brevemente aqui. Então tá. Bom, os boletins foi o projeto que eu comecei ali no Observatório, que é basicamente a gente faz pesquisas em jornais e mídias que a gente seleciona, que a gente pré-seleciona, sobre a temática do espaço público, dividido em categorias, assim, né? Então, mobilidade urbana, segurança e violência, público e privado, que foi o meu tema de mestrado, enfim, né? Dividido em categorias, quando eu comecei, a gente fazia isso nas cidades brasileiras, né? E agora, a partir de 2020, a gente abriu para a América Latina, né? Então, a gente está fazendo essa pesquisa em jornais estrangeiros e estamos conseguindo esse panorama do cotidiano dos espaços públicos e a gente divulga esse material. Depois que a gente faz essa pesquisa, a gente cria um boletim, aí o pessoal faz a edição bonitinho, a gente faz os gráficos, fica um material das cidades, para ter um panorama sobre isso, tem algumas notícias de destaque para as pessoas se familiarizarem, saberem o que está acontecendo, o que aparece mais. Claro que tem sempre o olhar da mídia ali, né? Eu sei que eu fiz pesquisa, né, de Santiago, por exemplo, e a mídia que a gente estava pesquisando adorava publicar notícias de segurança e violência. A gente, meu Deus do céu, se acontece isso, e eu acho que não é bem uma visão muito realista, tem a mídia também que influencia, mas dá um panorama geral sobre isso. Mas agora o que eu queria fazer um convite, né? Então, assim, sobre os boletins é basicamente isso, dá um material bem interessante. A gente está na nossa 9ª edição. Ele já mudou muito o formato, ele era muito técnico, a nossa divulgação ela era meio quadradinha e ela começou a evoluir, hoje ela é mais interessante justamente porque a gente tem interesse que seja legal, de mostrar que isso é interessante, que isso é legal, sabe? E nessa 9ª edição, o convite que eu queria fazer é o seguinte, né? Não é só o convite para vocês participarem do Observatório, quem tiver interesse, mas quem quiser participar, inclusive mandando material para lá, porque agora o pessoal está recolhendo, deixa eu pegar aqui bem certinho para não falar bobagem aqui, ó. Eles estão querendo trabalhos diversos sobre o tema a dimensão política do espaço público, através assim, de tiras, de charges, de fotografias, ilustrações, colagens, poesias, crônicas, tudo que as pessoas souberem, o que quiserem fazer, a pessoa já desenvolve isso, porque isso vai entrar no nosso boletim, além junto com as pesquisas, e a gente está recebendo esse material até dia 31 de agosto. E para finalizar um pouquinho sobre o Observatório também, no site a gente tem várias coisas que vocês podem olhar lá, que a gente sempre tenta divulgar, que eu vi que o pessoal do Jararaca está também fortalecendo o site ali, né, como um site como o melhor, assim, o maior local de divulgação, né, das nossas pesquisas, do material que a gente está produzindo. Então, no site a gente tem bastante coisa, o site é www.observatoriodoespaçopublico.com. E lá vocês encontram algumas exposições que a gente fez também e que a gente promoveu, né? E tem uma que foi a mais recente, que é essa que eu queria divulgar para vocês também, que foi um projeto do Observatório em parceria com o Museu Paranaense, que é Com os Pés na Terra, com o Olhar na Paisagem, que são fotos aí sobre que os participantes, né, quem participou ali registrou a sua relação, né, das plantas, com as plantas, né? São fotografias da sua relação com as plantas. Foi palestra no museu, teve uma caminhada exploratória ali, e agora vai sair em breve a exposição fotográfica. Então, eu queria finalizar, assim, tinha várias coisas que podia se falar, mas vocês já viram que eu falo pra caramba, então é um convite e essa divulgação aí para quem tiver interesse de participar do boletim ali, está convidadíssimo.
Quem lá, não sei. Tem que fazer uma pergunta. Eu não sei qual é o endereço do site que você dará. Ainda não está coisa, a gente Ainda está não fazendo, tá. estamos fazendo, mas Estamos em 20 construindo. dias sai. Noélia, só para complementar, então, dentro daquele roteiro que você passou para nós, ainda ficou faltando aqui algumas informações para eu passar do nosso grupo aqui dentro do PPGTU, né? Bem, esse grupo Cidade Digital Estratégica, ele existe desde 2003. Ao longo desse tempo todo, ele, hoje, contando com os alunos que já passaram e os que têm em torno de 150, já foram formados em Cidade Digital Estratégica, uma informação assim bem interessante é que o Denis ele deixa o aluno que ingressa no grupo com autonomia para a escolha do que ele chama sua paixão. Então, o aluno ele pode desenvolver o assunto ou a temática da sua paixão, e aí, certamente, ele vai, dentro de um contexto, é óbvio, ele vai encontrar com Cidade Digital Estratégica. Em alguma esquina ele encontra. E aí, então, é uma forma de contribuir e agregar ainda mais conhecimento, trazendo outras visões, outras perspectivas e temas que podem ser correlatos à Cidade Digital Estratégica. Que mais que eu tenho para dizer? Com relação à bolsa, como você mandou para nós lá no roteiro, existe sim bolsa, esse grupo de pesquisa está vinculado ao CNPq, então existe bolsa. O que mais que você perguntou ali? Sim, nós fazemos também encontros entre os colegas, por exemplo, estou com dúvidas sobre minha tese, estou empacada aqui em alguma coisa que não consigo desenrolar. Vamos nos encontrar, um colega com o outro, eu apresento para você, você apresenta para mim, a gente tira dúvidas. Isso existe também, a gente já fez esse tipo de encontro independente do nosso orientador. Isso também é muito bom, ajuda muito, porque a gente acaba procurando ser aquele papel famoso do advogado do diabo, para tornar as coisas mais fáceis lá na frente, então a gente enche de perguntas, tira dúvidas, tal, isso só contribui para o crescimento do colega ou da gente mesmo, né? Que mais que eu tenho aqui para dizer? Dani, vocês se reúnem, vocês têm um laboratório, tem um lugar onde vocês se reúnem? O grupo tem pessoas que ficam permanentes no grupo, como é que é? Sim, a gente se reúne toda terça e, por enquanto, nós estamos usando o canal digital, mas provavelmente o retorno será também ao presencial. Alguns colegas que não, principalmente do pós-doutorado, que não estão aqui em Curitiba, e aí eles continuam, talvez a gente vai ter que trabalhar nessas duas modalidades, eu acho que esse é um desafio aí pela frente, não só para o grupo de Cidade Digital Estratégica, mas para todos, né? Esse desafio de encontrar todo mundo, assim como a Júlia lá no Maranhão. Olha lá, ó, a Júlia está de blusinha de alcinha, e eu estou aqui de casaco, morrendo de frio, enfim, esse é o Brasil da gente. E vai ter que continuar desse jeito, vai ter que continuar encontrando formas de se encontrar. Mas é isso, eu acho que eu coloquei tudo, Noélia, sobre esse grupo que eu pertenço. Falei da Bolsa, falei dos projetos, e o meu tema é trabalhadores urbanos, eu trabalho com os trabalhadores da cidade, e de alguma maneira ele encontra a cidade digital estratégica, mas tenho liberdade total para trabalhar essa questão do acesso e dos trabalhadores urbanos. Desde o início da conversa que você falou sobre o grupo de Cidade
área digital estratégica. Eu queria comentar que só faz pouco tempo soube da dinâmica do grupo, pelo próprio professor Denis, não sabia. E é interessante como no mesmo programa tem tantas formas de aproximação aos grupos de pesquisa ou à orientação, de fato, porque esse grupo de pesquisa é um resultado da atividade de um orientador e os orientandos em diferentes níveis. Enquanto outros professores trabalham de formas diferentes, alguns formam pequenos grupos para publicações específicas entre os orientados, outros abrem, como no caso do Firmino, que abriu um grupo, além do próprio GTU, e foi trazendo pessoas de contextos diferentes ao redor de umas temáticas de interesse. E tem quem não tem grupo de pesquisa, que trabalha diretamente com o orientador e talvez, por exemplo, no caso da professora Letícia, a dinâmica tem mais a ver com a orientação e estudantes da iniciação científica. Aí se envolvem estudantes doutorandos e se faz mais uma parceria mais concreta com objetivos específicos relacionados à iniciação científica. Então, tem uma diversidade grande, mas eu acho que é importantíssimo se reunir com vários para discutir as pesquisas, um pouco essa é a ideia também desse espaço de conversa que propõe a comunidade de prática. E esse ano temos trazido temas além das pesquisas, mas no ano passado focamos muito nas temáticas específicas de pesquisas de diferentes colegas do PPGTU, tentando relacionar, enfim, porque a pesquisa, eu percebo a pesquisa com uma dimensão muito importante na oralidade. Não sei se acontece com vocês, mas quando a gente fala os temas, faz as perguntas, conversa, resolve muito com os colegas, seja no espaço virtual, seja no espaço presencial. Só o fato de compartilhar um espaço de trabalho e estar aí tentando resolver uma coisa e vocês perguntarem em alta voz, tem alguém que pode ajudar quando se tem um espaço de grupo de pesquisa. Sim, e a oralidade, vamos dizer, é a fala que justamente questiona, pergunta, ou faz observações, faz que a gente reflita e prepare melhor o que a gente quer dizer. Quando eu estou sozinho, pesquisando, o próprio, li A, B, C, D, pesquisadores, cheguei à conclusão que um determinado conceito é esse, vou perguntar para a Ana. Aí a Ana, que veio por outro caminho, chegou no mesmo conceito, mas por outro caminho, ele pode me dizer uma coisa que para mim vai ser muito iluminadora. Então, acho que a oralidade tem isso, né? Quer dizer, é também o fato de você apresentar e expor, né, a tua ideia à crítica e análise de outros. Né? Que acontece também, por exemplo, na participação do evento. No espaço da apresentação do evento, surge também uma conversa interessante. Eu queria comentar também a importância de colaborar com colegas. Por exemplo, no meu caso, eu procurei um grupo de pesquisa na cidade que foi um objeto de estudo da minha tese. Então, isso foi incrível, porque eles estão lá, conhecem os detalhes da cidade, não só do ponto de vista analítico, acadêmico, mas da vivência. Então, me ajudaram muito a entrar no campo. Tinha informação que precisava cartográfica, por exemplo, tinha documentos oficiais que eles já tinham, então precisam fazer essas alianças estratégicas com grupos de pesquisa fora do programa. Eu acho que agora a gente tem um tempo perdido a recuperar, porque a gente ficou distante também, sem conversar sobre.
sem saber o que o outro está fazendo. Acho que, de forma geral, muita gente não está sabendo o que os colegas estão fazendo. Faz 2 anos que a gente não se vê. Imagina, de todos vocês, a única pessoa que eu conhecia presencialmente era você, eu conheci mês passado. Então, a gente tem um contato presencial muito pequeno. Agora a gente está fazendo, acabou de começar a semana passada um esforço de fazer com que parte do grupo de política daqui, principalmente quem está fazendo pesquisa no mercado mundial, que é o caso, o Porucha, o Rodrigo, que está nesse caminho, de nós 3 começarmos a ter um pouco mais de interação entre nós, para se ajudar mesmo. O Ricardo, por exemplo, tem uma experiência imensa com escrita e com publicação muito bacana de trocar textos, de trocar ideias com eles. Então, a gente está tentando fazer isso também. Espero que não tenha perdido mesmo, né? Essa distância agora de 2 anos sem se ver. Vou falar 2 coisas, então, pegando a fala aqui da Ana. Ana, eu acho um pouco que isso que você falou, que não existe, você não sabia da existência do grupo, é muito por causa da questão do local físico. Eu até cheguei a perguntar para a Dani, vocês têm um local físico? Eu acho que isso é extremamente importante, ter o local físico do grupo de pesquisa. Até eu pedi que a Tati fale um pouco, a Tássia fale um pouco do GEGRAD, como é que está a organização do espaço físico. Quando eu fiz a pesquisa, a gente tinha uma sala grande para fazer pesquisa, então a gente conseguia ir lá, sentar, e todo mundo sabia que lá era o grupo de pesquisa, então era visto, né? O Jararaca está investindo num espaço digital, que também eu acho também importante hoje, a questão da mídia é importante, mas o local físico eu acho super importante ter um local de grupo. Principalmente nas escolas, na universidade, não só ter um espaço físico, mas um espaço físico aberto. Quem quiser entrar um dia, sentar, estudar, convidar também outras pessoas, é importante, não ficar exclusivo. Já vou deixar vocês falarem, mas eu quero falar de outra coisa que você falou, que até perguntei, lá você está falando de rede, não, falando de rede social, que é um pouco isso que você falou de contato com as universidades, que tem muitos grupos de pesquisa que criam redes entre universidades, o Jararaca tem o Avits, que eu participei. Isso também é outra coisa que eu acho bem interessante nos grupos de pesquisa, queria que vocês falassem dessas experiências, então, do local físico, o que vocês pensam, se vocês têm redes, como é que vocês estão trabalhando. Tássia? Oi. Então, oi, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, eu acho realmente essa questão do espaço físico, eu acho bastante importante, né? Mas também concordo com a Noélia quando ela traz essa questão das redes, né? O nosso grupo, ele sempre teve essa iniciativa de trabalhar. No Alfa Gaviota, a gente trabalhava com instituições, acho que era Uruguai, Argentina, a gente trabalhava com a Espanha, a gente trabalhava com o pessoal da Colômbia. Então, todas essas, vários grupos aqui do Brasil também, mas essas redes, elas, eu acho que consolidam muito o trabalho, né? A gente construir essas pontes, essas conexões, elas dão um grande salto na evolução de qualquer pesquisa, porque a gente troca, é isso que eu tinha falado antes também, das trocas, né, de pessoas, de entender que o conhecimento ele se faz a partir das pessoas, das trocas, dos movimentos que a gente faz. Então, eu acho que momentos como esses são bastante importantes, né, para a gente estabelecer até novos vínculos. Aí a Noélia sem grupo de pesquisa, Noélia, vamos se juntar, faz um GEGRAD aí de Curitiba, faz aí, podemos ter esses vínculos, né? Hoje a gente se aproximou tanto com o digital, então a gente pode fazer facilmente essa construção, né? Com as distâncias, eu acho muito importante. E eu também acho importante as redes que são consolidadas nos congressos,
a gente trabalhar e desenvolver e publicar e mostrar o que a gente está fazendo, e a gente ir para um congresso, aquele momento até do cafezinho que a gente conversa, o que o fulano está fazendo, o que eu estou fazendo, depois de ver cada uma a sua pesquisa, né, a gente consegue estabelecer vínculos para o futuro, né, e são momentos muito importantes que a gente perdeu um pouco na pandemia, com esses afastamentos. A gente dizia, a parte mais interessante do congresso, claro, a gente ia para ver as apresentações, mas a troca, da conversa informal, de mostrar o que tu está fazendo, aí abre o laptop, mostra aqui, mostra isso, mostra o outro mostra o que está fazendo, apresenta a iniciação científica, um aluno de iniciação científica para um lugar que tem mestrado, que daqui a pouco não podia não ter mestrado, né? Então, vai criando essas redes. Eu sou muito feliz, por exemplo, porque a minha orientadora que fez um vínculo com a minha orientadora do mestrado fez um vínculo com o meu orientador do doutorado e me apresentou para ele, né? Então, essas construções são muito importantes, principalmente no pessoal que está começando, né? A gente já tem os nossos pares, já sabe por onde começar a pesquisar e por quais pontos que a gente vai utilizar, mas uma iniciação científica, ir para dentro de um congresso e construir um saber, construir uma rede, construir relacionamentos, né, é muito importante. Então, a gente tem que entender, e inclusive isso em mestrado e doutorado está mais do que... É quase obrigatório, né, essa participação e necessária nesse momento. Eu entendo um pouco dessa forma. Júlia, eu queria que você falasse um pouco mais do Jararaca. Eu sei que vocês é um grupo bastante recente, né, que está em formação, mas queria que você contasse um pouquinho mais da sua experiência, mais como integrante do grupo. Eu sei que você está na fase de mestrado, então é até bastante iniciante, né, na vida acadêmica, né, de pesquisa, mas se você contasse um pouquinho da sua experiência no Jararaca, o que você acha que você ainda sente falta em relação a isso, e também o que acho que essa possibilidade do digital, de estar fazendo os encontros não presenciais, acho que foi bastante importante para a consolidação do grupo de vocês, né? Queria que você contasse um pouquinho disso. Tá, bom, é isso, né, que você falou, é bem recente, acabou sendo tudo virtual desde quando eu entrei, mesmo enquanto eu estava em Curitiba, né, eu vim para cá esse ano só, em fevereiro, janeiro, fevereiro, para um projeto. Eu acho que dentro do Jararaca, pelo menos para mim, como eu era tudo muito recente, eu estava sendo ouvinte ainda, e aí eu só peguei algumas matérias, enfim, eu acho que foi um lugar muito de conhecimento também, de entender como funcionava o mestrado, principalmente fora da minha área, né, que era do direito. Então, a lógica de um PPGTU é completamente diferente de um programa de direito, né? Eu também fiz PUC quando fiz direito. Então, foi muito no ambiente de conhecimento, assim, e de me aproximar também, tanto dos alunos, entender se era isso mesmo que eu queria, se fazia sentido, né, eu estar ali por tudo que eu estou pesquisando. Enfim, eu acho que foi muito importante para mim ali naquele início. E depois eu acho que se tornou essa ferramenta mesmo, de dividir conhecimento, de conseguir dividir, enfim, desde ideias a projetos que eu estou elaborando, a artigos que eu estou escrevendo, de conseguir ter esses feedbacks, de conseguir aprender muito também com quem já está na qualificação, com quem já está defendendo o mestrado, já que ainda falta um tempinho aí para chegar nessa fase. Então, ver os principais desafios, ver aonde tomar mais cuidado, ver aonde deu super certo com outras pessoas, enfim, de fazer essas trocas mesmo. Eu acho que o Jararaca, ele é esse ambiente para mim de troca, mas também eu acho agora de conseguir colocar tudo que eu estou fazendo para o mundo, assim. Eu acho que junto com o grupo de pesquisa, eu estou vendo o quanto é importante fazer publicações,
mesmo estando ali mesmo tendo me formando em Direito e fazendo uma pós-graduação, uma especialização, né, em criminologia, eu não tinha tanta essa pegada de ir para o meio de publicações, enfim, sempre fui assessora jurídica, desembargador, promotor, então, para mim, sempre foi um lado mais de trabalho, o estudo do trabalho, o estudo mais voltado para o trabalho e não para a vida acadêmica. E desde quando eu entrei, eu percebi o quanto era importante, acho que por isso que eu estou no mestrado, para conseguir fazer isso também. Então, dentro do grupo, eu sinto que junto, essa é a minha vontade de conseguir publicar no site, de conseguir publicar também em revistas, enfim. Eu acho que essa falta, eu acho que o que a Tássia falou, e você falou sobre falta, eu acho que é isso, né? Eu estou aqui, eu tenho um retorno previsto para o final do ano, mas ainda está um pouquinho longe, então eu acho que eu sinto essa falta de estar próximo mesmo. Eu acabei vendo o Rodrigo Firmino uma vez só, presencialmente, da última vez que eu fui para Curitiba, então é isso, né? Uma pessoa que faz parte da sua vida, praticamente, que é um orientador, que está ali o tempo todo dividindo, te ouvindo, enfim, corrigindo tudo que você faz, dando bronca ou fazendo elogio, e que você só viu presencialmente uma vez, assim. Tanto que foi até engraçado que eu encontrei o Henrique, né, pela primeira vez também, e o Rodrigo, e a gente ficou se olhando, meio, nossa, como você é alta, como você é baixa, como você é diferente, tipo, é muito doido viver isso, assim, né, no meio acadêmico. A gente vive isso, sei lá, com amizades, enfim, mas no meio acadêmico isso é muito estranho, assim, né, então eu sinto muito essa falta mesmo. Assim que eu puder, eu vou estar presencialmente, eu acho que isso muda mesmo, mas eu sinto que mesmo os grupos aqui que a gente trouxe conseguiu se aproximar, né? Mesmo ali no online, enfim, tentando conversar e estando com as câmeras ligadas sempre para conseguir pelo menos se ver ali. Acho que talvez isso seja uma coisa que me pegue um tanto por essa distância, mas eu tive sorte também de a gente estar no ambiente digital, porque com essa mudança, talvez eu não pudesse estar mais, talvez, no grupo, nem estivesse aqui falando sobre o grupo, porque eu não estaria mais participando. Então, tudo tem esse lado bom e lado ruim, mas falando sobre essas faltas, eu acho que essa é a maior que eu sinto. Eu queria falar uma coisa. Eu não tenho grupo de pesquisa, né? Mas se eu tivesse uma pesquisa, eu ia replicar uma experiência que eu tive no outro grupo. E eu achava que esse momento era bom para a gente contar tudo que cada um faz e levar isso para o grupo, esse serve para aquele formato e fazer. Por isso que eu vou contar isso. Eu participei de um grupo de pesquisa que eles produziram dentro do que é o grupo de pesquisa, que é um congresso. Então, teve uma organização, um evento marcado no hotel, que todo mundo foi na mesma cidade que o grupo estava, né? Ficou hospedado no hotel, um fim de semana, e daí tinha sessões temáticas de apresentação dos trabalhos que vão sendo desenvolvidos. E isso também é bastante legal, é muito legal, porque daí gera mais aproximação das pessoas, e você convive ali um período intenso, de um fim de semana, que não é o nosso ritual, toma café com a pessoa, passa ali, apresenta no formato que a gente está acostumado na academia, né, de apresentação formal, os 15 segundos, apresentar, PowerPoint, aquilo ali, daí tem uma discussão em cima, mas você está entre amigos. Então, isso é legal, porque daí te permite você fazer críticas construtivas do trabalho. Essa experiência eu achei super significativa. Se tivesse um grupo, fica para os grupos aí. Para fazer, isso eu achei bem legal. Vamos começar a vaquinha. Daí tem isso, mas todo mundo tem que arcar com isso. Daí, eu poderia falar uma coisa nessa direção, assim. Eu acho que uma troca bem interessante que aconteceu na pós-graduação, não foi dentro de um grupo de pesquisa, mas foi numa disciplina da pós-graduação do doutorado da USP, né? Que eu acho que foi um grande catalisador, assim, parece bobagem, né? Mas o professor, ele fazia, numa disciplina específica, fazia uns lanches. E todo mundo chegou, cada um de um canto, ninguém se conhecia, a gente não falava com ninguém. E aí, nos lanches, começou a conversa, começou o bate-papo, começou as trocas.
E dessas trocas do lanchezinho, que eram 20 minutos, que a gente tinha que trazer um lanche coletivo, surgiram vários artigos. Foi super interessante, porque eu fiz 2 artigos no final, um com 2 colegas e um com outro colega. E é muito interessante, né? Às vezes pessoas que... Às vezes falta só essa cumplicidade, essa troca, né? Dentro da pós-graduação, às vezes a gente fica tão enclausurado no próprio trabalho, e também isso pode ser estendido para o grupo de pesquisa, né? Claro, o grupo de pesquisa já tem dinâmicas mais consolidadas para se trabalhar assim, mas na pós-graduação foi uma grata surpresa. Essa dinâmica parece que é uma bobagem, levar um cafezinho, um bolinho, e foi um grande propulsor de artigos. Então, é uma estratégia também de começar a fazer redes, né? É um convívio necessário. Não tem nada para fazer. Tem que conviver um pouco. Na verdade, também acho que a grande sacada da vida é que a gente vive em relação sempre ao outro, né? Na verdade, a gente está fazendo pesquisa, mas a gente sempre está em relação... A pesquisa serve em relação ao outro, e a vida existe em função do outro. Então, por mais que a gente vai sair daqui com uma tese, com uma dissertação, o que a gente mais leva na vida é essa relação com o outro. Eu acho que esse é a grande sacada, assim. Eu tenho filha pequena, eu falo para ela, filha, você não tem que ser melhor, você tem que saber se relacionar com as pessoas, com todo mundo. Isso também faz parte um pouco dessa questão dos grupos, assim, eu vejo, né? Olha, a cantina, o grande lugar. Ali é onde as coisas acontecem. Sem cantina, não vai. Mas aí eu vou deixar ali para vocês fazerem um fechamento, pessoal. Se alguém quiser fazer pergunta também, mas fiquem à vontade para falarem, se despedirem. Bom, vou falar então, mudar a ordem. Bom, queria agradecer pelo convite. É super interessante ver que tem vários grupos de pesquisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a gente pode até trocar, né, de fazer aí um grande evento sobre esses grupos de pesquisa aí. E quero convidar também, né, para quem se interessou pelo Jararaca, a mandar um e-mail. A gente tem um e-mail que é jararaca.lab@gmail.com ou jararaca.lab@pucpr.br. Mandem lá e-mail, peçam para a gente entrar em contato e visitem, enfim, virtualmente, né, o nosso grupo. A gente tem reuniões a cada 15 dias nas sextas-feiras. Estamos sempre abertos para novas ideias, novas pessoas. É isso. Quem quiser também pode entrar em contato comigo, enfim. A Noélia tem o meu contato, e muito obrigada a todos. Obrigada, Júlia, obrigada aos jararacas todos. Eu também, então, eu acho que eu só vou agradecer agora, que eu acho que eu já falei a maioria das coisas que eu queria dizer, o convite eu já fiz, estendido a todos. Eu vou só concluir, então, falando que se alguém quiser entrar em contato, conhecer um pouco melhor do observatório, o que eu fiquei feliz de ouvir, assim, o pessoal falando, porque eu sempre achei o observatório do espaço público muito legal, um ambiente muito legal, a gente tem espaço físico também, eu concordo com tudo que as meninas falaram ali, inclusive essa distância como favorável também, embora a presença seja sempre muito melhor, eu também concordo com isso. Mas, enfim, né, o que eu vou concluir aqui, então, só passando os contatos, se alguém tiver interesse, quiser conversar, e pode entrar em contato comigo também, ou com o próprio pessoal ali, né, então a gente tem o site, que eu acho que eu já falei, né, observatoriodoespaçopublico.com, tem Instagram, que vocês podem nos seguir lá, que a gente sempre divulga o que a gente está fazendo, pesquisa, quando saem os boletins, quando a gente está fazendo, a gente fez até concursos já, então quando tem esse tipo de oportunidade, sempre é divulgado no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que é @Observatório do Espaço Público, tem o nosso canal do YouTube também, Observatório do Espaço Público, youtube.com, Observatório do Espaço Público, aí tem um blog,
E tem um e-mail, quem quiser entrar em contato, que é OEP, né, que é OEP, de Observatório do Espaço Público, @ufpr.br. Essa ideia para isso que a gente pode desenvolver ali, que são muito amplas, né, as pesquisas e tal. Então, numa dessas, a gente começa essa rede de relacionamento, que pode ser interessante, vamos ver. Mas é isso, muito obrigada, Noélia, e pelo convite, gostei bastante. Obrigada, Gláucia. Bem, também agradecer, dizer que nós não temos esse recurso todo no mundo virtual, mas estamos abertos da mesma forma. Eu tenho certeza que para o Denis é um prazer receber pessoas para acompanhar nossas reuniões que a gente faz, nossos encontros. O professor Denis, eu vou falar assim agora de forma mais formal, ele tem vídeos no YouTube, né? Denis Alcides Rezende, ele tem vários vídeos no YouTube, inclusive das escolas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, também fica aqui o convite para vocês conhecerem esses vídeos. O intuito dele, principalmente, ele tem aí algumas vertentes desse vídeo, ele como pessoa, ele como profissional, como educador, mas esses vídeos dentro desse contexto de educador, eles nos ajudam bastante. Às vezes você está construindo lá uma parte do seu trabalho, puxa, mas o que é mesmo? O que está faltando algum conteúdo aqui? O que eu preciso fechar, concluir? E ele tem ali o vídeo pronto, você não precisa ficar ligando o tempo inteiro ou esperando um retorno, o vídeo está ali, está à sua disposição, você escuta quantas vezes quiser, tira quantas vezes quiser a dúvida. Às vezes o autoaprendizado, ele está facilitado ali nos vídeos, né? Então, convido também todos a conhecerem. Foi um prazer conhecer aqui o trabalho de cada um, e muito legal. Agora eu já vou curiosas, né? Nós somos todos curiosos, não somos? Lá vou eu olhar cada um desses para ver como é que é. Muito obrigada, Noélia, mais uma vez, e desejo sucesso na vida e na carreira de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Dani. Acho que falta a Tássia só, né? Só agradecer, né, essa mesa, essa rede que pode se formar, esses novos contatos. Nós estamos abertos aqui no GEGRAD para conversar, nós trabalhamos com gráfica digital, nós temos vários interesses. Assim, a gente tem hoje um Fab Lab dentro do laboratório, e a gente trabalha com diversas frentes, né? Tem muita pesquisa, a gente trabalha com BIM, desenho paramétrico, e a gente tem interesse em formar um mundo melhor, é o nosso objetivo, né? Então, de maneira geral, a gente quer construir dentro da nossa potencialidade, do nosso assunto, né? A gente quer construir junto. Então, vocês estão convidados a conhecer o nosso grupo. Muito obrigada, gente. Adorei fazer parte dessa mesa de mulheres pesquisadoras, super interessantes, adorei. Então, em nome do Comunidade Prática, agradeço a presença de todos vocês. Se vocês aceitarem esse convite, não seria não teria sido possível organizar aqui. Também quem veio presencialmente, a gente vai continuar batendo papo aqui entre a gente, né? Que a gente tem essa vantagem que o virtual não tem. A gente vai tomar um café. Essas coisas, combinar artigos, né? Então, depois, eu queria agradecer a todo mundo e também para quem assistir depois. E convidar quem quiser fazer parte da Comunidade Prática também, que é o momento da gente, a gente não debate nada na Comunidade Prática, mas também é o momento da gente criar redes, correntes, laços na academia e propor coisas também que proponemos para todos aí que quiserem participar. Está aberto, nosso contato, a gente não tem nem nada, só fala com a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.